Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos no YouTube. Meu nome é Verônica Alves, dona deste canal. Mais um vídeo hoje aí pra gente sobre o relato de parto. Ei, consegui, minhas lindas, sentar para falar para vocês sobre o relato de parto, como foi meu parto, como foi minha internação, falar tudo para vocês do nascimento, né, do Samuel, gente. Enfim, consegui esse tempo, né, de sentar e falar com vocês, gente, porque olha, não é fácil, né? Nós que somos mãe, né, eu tenho 4 filhos, né, uma já é mais velha, mas eu tenho 3 pequenos, né, e mais um bebezinho, né, então eu tenho 2 meninas mais, né, o Samuel, né, as outras meninas também precisam da minha atenção, são pequenas também, e mais um bebê aí, né, pra cuidar. Então, gente, tava muito difícil. O Samuel já vai fazer 3 meses e tava difícil de eu tirar um tempo de sentar pra fazer o relato de parto, né, e aí de repente você me pergunta, mas você lembra de todos os detalhes? Lembro, gente, de todos os detalhes, de tudo que aconteceu. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no meu celular aqui com vocês. Eu me lembro de tudo que aconteceu, né, nesse parto, desde a minha internação até, né, a saída do Samuel do hospital, né? Então, gente, esse vai ser o vídeo de hoje sobre o relato de parto, tá? Ignore, gente, essa baguncinha que tá aqui dentro do berço do Samuel, porque isso aqui é roupa pra passar, né? Então eu tava pensando em passar a roupa, né, e conversando com vocês. Só que eu tenho algumas coisas para mostrar, alguns papéis, né, a ultrassonografia, então eu vou ter que ficar toda hora parando de passar a roupa. Então, enfim, decidi sentar e relatar para vocês, tá bom? Então esse vai ser o vídeo de hoje, né, para vocês desde o dia da minha internação. A minha internação começou assim, gente, foi no dia da minha consulta. O último dia, né, pra mim, né, da minha consulta, o último dia não, no dia 4/11, né, que era a minha consulta, né, a médica me disse internar, né, por quê? Porque minha glicose estava muito alta, então eu não estava conseguindo aferir, né, a minha glicose direito, verificar, né, a minha glicose direito, né, estava com algumas dificuldades e minha glicose só estava aumentando. Então, nessa consulta, que foi deixa eu ver quantas consultas eu já tinha ido, né, no dia 4/11. Né, eu fui pra consulta, chegamos lá, né, fiz aquele trâmite todo, né, da pesagem, né, eles já aferiram minha pressão, a minha pressão estava boa, estava ótima, graças a Deus. Mas quando eles foram aferir a minha glicose, que a médica eu tinha pedido, a minha glicose estava altíssima. E como eu não estava conseguindo em casa, deixa eu chegar um pouquinho mais para trás aqui, como eu não estava conseguindo em casa aferir minha pressão direito, fazer, porque ela me deu um papel para mim anotando tudo certinho, eu não estava conseguindo fazer isso, né, e eu também não tinha aparelho até o momento, né, naquele momento eu não tinha um aparelho, né, para verificar minha pressão, eu tive que estar indo no posto para verificar minha pressão, então estava muito difícil, né, ela decidiu me internar. Né? Mas antes ela conversou comigo que meu bebê estava pélvico, né? Ele estava pélvico, né? Então geralmente seria uma cesárea mesmo. Então ela só me falou isso, né? Que ele estava pélvico, a sua glicose está alta. Ela me falou, de repente você não tenha nem esse bebê ainda, né? Eles só vão dar uma regularizada na sua glicose e botam você para casa. Beleza. Então pensei, vou lá fazer a internação, me internar, ficar lá até a minha glicose dar uma melhorada e volto para casa. Não foi isso que aconteceu. Não foi, né? Isso que aconteceu realmente, porque ainda tinha coisas a mais, né? Que a médica não me falou no primeiro momento, né? Então tinha coisas a mais que quando eu chegasse lá no hospital, né, eu ia descobrir, né, as coisas. Então, oh meu Deus, tremeu tudo aqui agora, ó. Então, enfim, saí da consulta direto com o guia da internação. Vim em casa, peguei algumas roupas, né, e fui, aí meu esposo me levou, né, e nesse dia eu estava mal, estava passando muito mal, com muitas dores, não era dor de parto, tá, gente? Não era contração, eu estava muito mal mesmo, aí fomos direto pro hospital. Chegando lá, né, fizemos, né, oh meu Deus do céu, ele foi na recepção, né, fazer o meu histórico para mim entrar, né, no hospital. Histórico não, gente. Fazer uma inscrição também.
Né? E fui lá, me inscrever, fazer lá, entregar meu documento, coisa e tal, entregar o guia da minha internação. Eles me internaram. No primeiro momento, eles aferiram minha pressão de novo, tiraram, né, cuidaram minha glicose de novo, que continuava alta, coisa e tal. Eles pediram uma ultrassonografia. E foi aí que a gente descobriu tudo. Eu, né, descobri. Porque assim, eu sabia que ele estava pélvico, né, que ele estava sentado, né, tudo isso, que a minha glicose tava alta. Só que eu não sabia, gente, que, né, ele estava sentado, né, mas com o rostinho dele para minhas costas, né, e com essa parte das costas dele para minha barriga, né, então disso eu não sabia. E ele estava sentado, ele já estava gordinho e inchado, bastante inchado também, né, por isso que eu estava sentindo muitas dores, né, porque ele estava bem inchado, ele nasceu bem inchado, né, e ele estava, né, apertando bastante líquido, tinha muito líquido a mais, né, assim, relatou a médica, líquido amniótico a mais do que o normal para uma grávida, né, para uma gestante. Então, eles estavam achando né, achando perigoso, que a minha gravidez, aí que ela foi relatar que a minha gravidez era gravidez de risco, bem de risco mesmo, né, então decidiram, né, a minha internação, me internei, subi pra sala, né, e lá, né, as enfermeiras vieram conversar comigo sobre a tomar o remédio da glicose, né, pra tomar a insulina. Então eu passei a tomar 2 insulinas, tá, gente, 2 insulinas que eu passei a tomar, isso tudo no dia 4, né, da internação, no dia da internação mesmo. Então, me internei, aí veio a enfermeira, coisa e tal, depois que eu fiz os trâmites tudo lá embaixo, né, da ultrassonografia, já subi com o papel, da outra por escrito, né, enfim, aí chegou, me internou, aí depois de um tempinho a enfermeira veio já com os remédios pra me dar, porque eu já tava muito alta, né, já com o remédio, e me botou na dieta, né, sem açúcar, sem muito sal também, por mais que minha pressão não tava alta, mas eles cortaram sal, cortaram açúcar, cortaram tudo, enfim. Comecei a tomar, né, as insulinas a partir do dia 4, né? Então eu fiquei internado, gente, mais ou menos, se eu não tô me enganada, 10 dias, né? Eu me internei com 35 semanas e o Samuel nasceu com 37, né? Então as enfermeiras foram lá, como eu disse, né? Começaram a me dar insulina. Aí chegou no dia 5, né, pela manhã, a médica foi lá, né, conversar comigo, me relatar tudo o que estava acontecendo. Então, enfim, né, a médica falou comigo, né, o obstetra falou comigo que, né, meu neném estava pélvico, né, disso eu já sabia, que ele estava sentado, que ele estava com o rostinho, né, para minhas costas, a cabecinha, a parte de trás dele para minha frente. Então tava tudo, né, o que eu já sabia algumas coisas, né, e eu fui encaminhada para internação porque minha glicose estava descompensada, né? A minha glicose ficava alta, ficava baixa, ficava alta, ficava baixa. Que eu ia ter um parto cesárea mesmo, que não tinha jeito, né? E eu ia ficar tomando insulina até os 37 semanas, que eles iam me segurar ali até 37 semanas. Então eu falei, então não vou embora mesmo, né? Eu ainda falei pra ela, então não vou embora, então não tô aqui só pra regularizar, baixar a glicose. Ela falou assim, não, você está aqui também por outros assuntos da sua gravidez, né? Por outros relatos, não só pela sua glicose. Assim, é mais pela sua glicose, que a sua glicose está muito alta, mas o seu neném tá muito inchado, tá? Ele tá bem inchado. Ele está com o abdômen distendido. Gente, isso tudo foi eles me bateram uma ultra. Eu esqueci o nome da ultra, gente. Que ele bateu, né? Que a médica lá pediu e bateu. Depois eu vou falar aqui o nome da ultra quando eu for me lembrar. O abdômen tá distendido. Ele tá com o abdômen muito inchado, tá? Então nós vamos ver ainda se vamos segurar você até 37 semanas. Pra ele ser um bebê a termo. Um negócio assim, gente. Ou se a gente já vai fazer uma cesariana de emergência em você e vai tirar essa criança. Aí ela me explicou, começou a me explicar um monte de coisa, né? Que se eles vão ficar observando para ele não entrar em sofrimento fetal, né? Que se ele entrasse em sofrimento fetal, eles não iam esperar esse tempo todo, já iam tirar. Então eu fiquei em observação, gente. Toda hora tinha uma enfermeira lá
me perguntando se eu tava bem. Toda hora tinha uma enfermeira lá me perguntando se eu tava com dor, se eu tava com isso, se eu tava com aquilo. Toda hora tinha uma enfermeira comigo. E olha que era um hospital público, não era um hospital particular, tá? Eu tive aqui no hospital da minha cidade, né? E não era um hospital público. Ou não era um hospital particular. Né? Enfim, então, gente, tá aqui, ó. Eu fiz o uso de NPH, tá? As 020, 014, um negócio assim, regular fixa. Né? E uma outra lá também. Né? Então, eu fiz duas insulinas. Uma era pH, né? Pra regular. Não, uma era o uso de pH e a outra para regular a glicose, né? E olha que eu comecei tomando ela, gente, e ela não fez efeito imediato, tá? Ela não fez efeito imediato comigo. Elas me aplicavam a insulina quando vinham, né, na hora certa, né, que era para aplicar outra, ou que era para me comer alguma coisa, ela tava alta, né? Aí quando vinham, me aplicava outra, ela baixava demais. Então assim, ficou nessa guerra, assim, vamos dizer, né, de alta e baixa, né? Nessa guerra. Aí tá, e assim foi, gente. Fui fazendo um monte de exame de sangue, né? Fiz um monte de exame de sangue, fiz exame de urina, né? E deu. No meu exame de sangue deu um pouco de anemia. Na minha urina deu tudo certo. Não deu bactéria nenhuma na urina. Graças a Deus não deu bactéria. Bactéria nenhuma, lugar nenhum. Deu tudo bem, deu tudo não reagente. Né? Aí, enfim. Né? E foi isso, né? Cada dia que foi passando, né? Vinha um médico, aí vinha, me apertava, o médico me apertava assim, apertava minha barriga pra saber como é que ele tava. Eu ia lá, fazia o cardiotoco, né? Todo dia eu fazia o cardiotoco, de manhã e à noite, se eu não tô me enganado. Eu fazia cardiotoco 2 vezes, gente, pra vocês verem como é que tava a situação, né? Fazia o cardiotoco 2 vezes, de manhã e à noite, pra ver o batimento cardíaco do Samuel. Né? Então elas viu que eu estava tendo aquelas contrações, tinha umas contrações muito fortes, muito altas, e eu não sentia dor nenhuma, gente, diante de Deus, não sentia dor, né? E quando elas foram fazer o cardiotoco, ela falou, você tá com contrações altas, você não tá sentindo dor? Eu falei, não, dor nenhuma, nenhuma. Contrações aqui bem altas, ela mostrava no cardiotoco, né? Que ela subia, descia, depois subia, de novo, depois descia, bem alto. Vamos ficar de observação para ver se sua bolsa não vai estourar nem nada. Se sua bolsa estourar alguma coisa assim, você, né, corre e pede alguém para avisar o enfermeiro, ou chama o enfermeiro. Tá bom? Eu falei, tá bom. E foi assim, gente. Dia após dia, até chegar no dia 14, né? 14 de novembro, que o Samuel nasceu. Aí, gente, no dia, pela manhã, foram lá, né, e me chamaram, né. Eu vou deixar tudo aí, gente, fotos, tá, pra vocês verem. Vou deixar uns videozinhos pequenininhos, tudo passando aqui assim, ó, botando aqui assim pra vocês, né. Eu vou ver se eu consigo inserir esse vídeo, né, do Samuel na NEL pra vocês, porque não podia gravar na NEL, né, não podia gravar em nada lá, era proibido o celular lá dentro, né, porque já tinha havido muitos históricos de outras coisas, então era proibido gravar lá dentro na NEL. Por isso que eu não consegui gravar nada. Uma enfermeira, né, que eu fiz amizade com ela, que ela tirava algumas fotos do Samuel pra mim e ela, mas também tirava assim, né, se alguém pegasse ela tirando, ia chamar a atenção dela, né, mas ela conseguiu tirar, bater algumas fotos minhas. Por último, no dia, né, assim, que consegui tirar uma foto minha com o Samuel no colo, né, vocês vão ver aí, vou deixar tudo aí passando pra vocês, tá bom? Aí fomos, gente, né, pra sala de parto. Chegamos lá na sala de parto, eles, né, botaram a gente sentada, me botaram sentada, né, para aplicar a RAC. A RAC não quis pegar, né, não quis pegar a primeira mão, né. Então, gente, Verônica, eu senti 7 furadas, né. Elas vieram dentro da minha coluna assim, me furando, né. Não sei qual foi o outro remédio que eles deram lá, né. Então eu senti 7 furadas. Eu perguntei para ela por que aquelas injeções todas. Ela falou, não, porque é preciso, né? Então eu senti ela botando 7, furando assim 7 agulhadas. Mas enfim. Então, aí furaram, me deitaram. Eu comecei a ter, gente, alergia. Eu não sei se aquilo foi uma alergia. A RAC, eu comecei a ficar tonta. Dizem que era normal, mas eu comecei a ficar tonta, vontade de vomitar. Eles falaram que era normal da RAC, mas eu não senti o meu corpo, gente. Eu não conseguia movimentar meus braços. Eu paralisei do pescoço para baixo.
Então, assim, eu não achei aquilo normal, por quê? Porque era só da barriga, né? Vamos dizer assim, da parte dos peitos, assim, pra baixo, que se paralisava, né? Eu paralisou o meu corpo todo e eu não aguentava falar, né? Eu só bati a boca, a minha filha, né, da fé, que tava comigo, o nome dela é Viviane, que tava comigo, ela foi assistir meu parto. Ela ficou apavorada porque eu não conseguia movimentar meus braços do jeito que me colocaram e eu fiquei. Eu não falava, não saía som da minha boca. E eu tava todo como se eu tivesse tomado um remédio, um remédio pra dormir, né, mas assim, um remédio pra dormir, você ficava acordada, eu fiquei abobada assim, né, e querendo falar, e ela não escutava o som da minha boca, eu batia minha boca porque eu queria falar que eu tava passando muito mal, vendo tudo rodando, né. A Viviane conseguiu com a enfermeira gravar, né, o parto deles cortando mesmo a minha barriga, ela conseguiu, só não vou botar aqui porque senão o YouTube pode cancelar meu vídeo, né, né, cortando, Samuel nascendo. Onde Samuel nasceu de bundinha, tá? Primeiro nasceu a bunda dele, a bundinha dele nasceu, né? Primeiro saiu pra fora a primeira bundinha dele, depois vieram tirando o corpinho de Samuel, vieram tirando, saiu a bundinha, puxaram as duas perninhas, aí depois saiu as costas e puxaram os bracinhos e a cabeça de Samuel. E Samuel, né, com a cabeça, com o rosto assim grudado assim na minha barriga, né? Então o Samuel bebeu água de parto, ele bebeu muita água de parto. Ele nasceu vomitando, gente. A médica falou que não viu, que nunca viu uma criança assim nascer vomitando. Eu já saí da barriga e já vomitando. Ele quase vomitou dentro da minha barriga, né? Então pegaram Samuel, né? Tiraram ele, limparam ele e levaram ele pra Nel, né? Pra neonatal, botaram a roupinha nele. A Vivi, né? Essa minha filha na fé conseguiu colocar ainda roupinha nele, né? Eles limparam ele, mas ele vomitando, ele botando tudo pra fora assim. Conseguiu botar a roupinha nele, mas na Nel teve que tirar, porque na Nel ficava só de fraldinha, né? E vou deixar as fotos deles aí também, como eu disse, né? E tirando, né? Tirando, a médica limpando ele, a médica falou que aquilo não foi um gorfo, aquilo foi um vômito mesmo, que ele vomitava mesmo, né? Tudo daquilo saindo do estômago dele. Aí pegaram ele, gente, né? Aí me deram, né, começaram a me costurar, né? Porque eu ia fazer, gente, a laqueadura. Não consegui fazer a laqueadura porque eu tive hemorragia na hora, né? Então elas não fizeram a laqueadura, estancaram, né, a hemorragia, me fecharam, né? E aí que veio o perigo, porque eu comecei a ter hipotermia. É isso mesmo, deixa eu ver aqui. Então minha temperatura caiu muito, abaixou muito, eu comecei a tremer. Aí eu fiquei aqui, gente, não sei se dá pra vocês verem, aqui eu tenho umas marcas aqui assim, ó, daquelas paradinhas que fica aqui, né, que eles botam, tipo uns quadradinhos, esqueci o nome daquele negócio, né, que elas viram quando me deram banho, que a água caiu, que eu dei um grito, né, gritei mesmo, gente, porque aquilo doeu e ardeu muito, que eles viram que eu tava cheia de bolha, aqui assim, que aquilo tinha me dado alergia, né, me deu uma alergia e me queimou, né, na realidade. Aí, tá, gente, aí ela perguntou, eu perguntei sobre o Samuel, como é que o Samuel tava, ela tinha me perguntado se eu não tinha conhecido meu filho, se eu não tinha visto ele, eu falei que não, que eu não me lembrava do rostinho dele, porque eu estava muito dopada, né, não sei se eles me deram algum remédio pra tomar, eu sei que quando eu acordei eu tava com uma bolsa de sangue, parecia sangue aquilo, porque eu tive hemorragia, né, então eu tava com uma bolsa de sangue, eles me deram um remédio, e eu escutei, gente, eu não sei se eu escutei direito, que eles me deram um calmante, que eu tava muito nervosa, tremendo muito, alguma coisa assim. Eles me deram um monte de treco que eu não me lembro hoje, um monte de remédio que eu não me lembro hoje, quais foram os tipos de remédio que eles me deram, né? Então, assim, eu não me lembro, né, dos remédios, mas eu sei que eu acordei com soro, com muito soro, né, com aquelas coisa de soro, um líquido vermelho, então tudo pendurado, né? Eu acordei assim, meia lerda, né, tentando entender as coisas. Aí foi na hora do banho, né, que eles me levantaram pra me dar banho. Ela me perguntou, eu falei que não. Ela falou assim, então eu vou te levar lá na Nel pra você conseguir, porque seu filho tá internado na Nel. Seu filho tivemos que, né, os médicos tiveram que tirar ele correndo e levar ele pra Nel. Aí tá, aí depois do banho, quando eu tava de roupa, eles me levaram lá na Nel. Que eu fui ver meu príncipe, gente, ele tava na incubadora, né, todo cheio de aparelhinho, botaram aparelho de oxigênio para ele respirar, botaram acho que a sonda nasogástrica que fala, né, porque ele não tava comendo nada, não tava se alimentando, ele tava no primeiro momento rejeitando a alimentação, né, e ele tinha bebido água de parto, gente, tanta água de parto,
né? Então, eu sei que meu parto foi muito complicado, e do Samuel também, o nascimento dele foi complicado, né? A situação dele. E aí as médicas, né? Cheguei lá, falei com as médicas, né? Ela veio conversar comigo o que tinha acontecido com o Samuel. O Samuel nasceu com o abdômen muito inchado mesmo, distendido. Ele bebeu muita água de parto, né? Então, ele nasceu com o pâncreas, né? Dele um pouco prejudicado devido ao conteúdo grosso, né, que tinha no intestino dele, tá, na região do intestino. Então nasceu com o pâncreas bem prejudicado um pouco. O baço dele tava um pouco também inchado também, né? Então assim, eu tô lendo tudo aqui que tá aqui, tá, gente? Que a médica falou comigo. Graças a Deus, gente, o rins dele nasceu perfeito, nasceu bom, um rins, tá com uma espessura parenquinas que falam, né, preservada, então tava com sinal de dilatações bom, sistema coletores também bom, né, tava tudo bom, um rins dele, né, não tinha nenhum tipo de cálculo, né, em sistema localiciais, eu acho que é assim que se fala. Aí ele nasceu com a bexiga um pouco repleta com o conteúdo que estava dentro, né? Deixa eu ver aqui. Não tinha nenhuma evidência de líquido livre nas cavidades abdominais, mas ele estava com o abdômen bem inchado e não entendeu o porquê, né? Então a vesícula dele, gente, a vesícula bilar dele estava no mordo distendida e tava com a parede muito fininha, o pâncreas dele, tá? Com a parede, né, fina demais, mas tava sem evidência de cálculo, né, em seu interior. Não tinha evidência de cálculo renal nenhuma, tava com a parede muito fininha e tava bem distendida mesmo, então mono distendida a vesícula dele. O fígado dele estava bom, estava normal, sem sinais de dilatação, sem sinais, né, de bilares no fígado, sem sinais nada. Então tá tudo, né, esses que eu falei bem, mas o abdômen muito inchado, o pâncreas deles bem inchado também, né? Então foi isso que ela falou. Então eles botaram ele logo oh meu Deus, no antibiótico. Eu falei pra vocês já o antibiótico que ele tomou, né? Então ele ficou lá esse tempo, gente, na ANEL por causa do antibiótico e para desinchar, né? Começou a fazer um monte de exame, começou a fazer ultrassonografia abdominal total que ele fez para ver. Essa que eu tô lendo pra você é a ultrassonografia total que ele fez, tá? Ó, né? Pra gente ver como que foi, né? E por isso que ele ficou. Então, meus amores, outro dia por aqui, né? Esse outro dia. E eu vim aqui só pra terminar, né? De falar o vídeo. Oh, meu Deus do céu, toda hora essa câmera tá tremendo. Pra terminar o vídeo do... né? Ai, meu Deus. Eu esqueço, gente. Só Jesus, de tão cansada que eu tô. Pra terminar o vídeo do relato de parto, né? E... pra também não ficar, né, muito estendido, né? Só comigo falando. Vocês vão ouvir de fundo, né, esse barulhado que tá aí, porque tem um rapaz trabalhando aqui com máquina, né? Então, você vai ficar escutando por aí barulho. Então, assim, gente, Samuel demorou um tempo a mais, né, no neonatal, porque, né, eu fiquei internada, mas ganhei alta, tive que ir embora, mas o Samuel ficou, né? Ficou pra tomar antibiótico, né, pra terminar os antibióticos, porque o antibiótico, né, no primeiro começo ia durar 7 dias, mas ficou mais do que 7, tá, gente? Ele ficou bem mais do que 7 antibióticos, ele tá tomando 2 tipos de antibiótico, né, como eu falei no vídeo, e então ele ficou a mais. Ele ficou a mais tempo também, por quê? Porque mesmo o Samuel no neonatal, depois que ele saiu, que ele ganhou alta do neonatal, ele não veio embora. Ele ganhou alta do neonatal, mas ele subiu lá pra cima pro parto, né? Porque eu tava lá em cima, né, onde fica a gestante, né, onde fica as mãezinhas que ganham o bebê, né, e o Samuel lá no neonatal, lá embaixo. Depois que ele ganhou alta, né, que me chamaram, né, para me retornar pro hospital de novo, que ele tinha ganhado alta, e eu crente que, né, que eu já ia lá apoiar
né, o meu príncipe vir embora para casa, mas não, era só mesmo para ele ir pro quarto para ficar mais um pouco de recuperação, né, e mais um pouco, né, de vigilância, né, dos médicos, para passar pelo pediatra, para fazer, né, os retornos dos exames para ver se já estava tudo ok, se já estava bom para ser liberado, né? Então foi isso. Ele ganhou alta, me chamaram e eu voltei para o hospital de novo. Então, por isso que o Samuel ficou esse período de quase um mês, gente. Né? Contando, foi quase um mês aí corrido, né? Com Samuel, eu e Samuel internado, né? Samuel ficou mais tempo, como eu já falei, né? Com Samuel aí internado no hospital. Mas também, gente, quando ele ganhou alta, né, do hospital, que alívio, né? Por coração de mamãe, né? Quando o filho ganha alta do hospital, tava tudo ok, não tinha nada, né? Ele tava com o abdômen desinchado, né? Os médicos, né? Os pediatras, né? Só pediram para mim ter mais um pouco de cuidado com o Samuel, né? E assim foi feito, gente. Ele ganhou alta do hospital, graças a Deus, né? A gente veio me embora para casa, mas os cuidados continuaram, tá, gente? Continuaram os cuidados com o Samuel. O Samuel já saiu de lá com prescrições de alguns remédios para tomar, né? Porque lá o Samuel já estava tomando, né, a fórmula, né? Porque meu leite ainda não tinha descido, né? Eu só tava aquele colostro bem pouco. Depois que eu vim para casa, né? Que eu dei aquela acalmada, que a gente relaxando, com o Samuel em casa, que meu leite foi, gente, descer. Mas aí, como ele já estava na fórmula, então o pediatra falou, continua dando a fórmula e o peito. Dá mais o peito, né, do que a fórmula. Então é isso que eu faço, gente. Eu dou mais o peito pro Samuel do que a fórmula, mas continuo dando a fórmula, tá? Então, como ele já acostumou com a fórmula, né, e a fórmula dele é o Leitinã, então eu continuo aplicando o Leitinã no Samuel, continuo dando o Leitinã no Samuel, né, e foi assim, gente, graças a Deus, foi um milagre do Senhor. Eu agradeço muito a meu Deus, eu agradeço muito a Jesus, né, por ter curado meu filho, por ter estado comigo esse tempo todo no hospital, né, por ter, né, as orações, né, das pessoas da minha igreja que oraram, né, agradeço muito pelas orações. Hoje o Samuel está com 3 meses, lindo, saudável, graças a Deus, né, tenho que continuar tomando alguns cuidados com ele, tenho, mas está saudável, lindo, para a honra e glória do Senhor, o meu milagre, né, e o milagre também na minha vida, né, gente, porque eu quase morri, né, no parto, mas estou aqui para contar a experiência, né, desse relato de parto, para contar relato de parto, não, para contar a experiência do parto, né, que eu tive, para contar o que aconteceu, né, tem muita coisa, né, muita coisa ainda, gente, como eu lembro, só que se eu for relatar tudo para vocês, eu relatei mais os principais, se eu for relatar tudo para vocês aqui, né, esse vídeo vai ficar enorme, né, vai ficar enorme só comigo falando, vocês me vendo só falar aqui, né, então assim, esse foi meu relato de parto, tá bom, meus amores? E eu vou deixar aqui no finalzinho, tá, gente, desse vídeo aqui do relato de parto, né, o videozinho que eu falei com você do Samuel na Nel, né, umas fotos, né, do Samuel também, né, as fotos comigo com o Samuel no colo, né, eu vou deixar tudo pra vocês aqui no final do vídeo, tá bom, meus amores? Então, meus amores, espero que quando vocês verem esse vídeo, vocês, né, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Espero ter ajudado com esse vídeo aqui também alguém, né? Espero que meu relato de parto também, assim mesmo como um testemunho de vida, né? Também espero ter ajudado, espero ter dado esperança para alguém aqui também, para alguém, né? Aqui também no YouTube, aqueles que vão assistir, né? Peço que Deus guarde as mãezinhas, né? Que estão gestantes, aquelas que já ganharam, que estão com seus bebês no colo, ou até mesmo aquelas que estão com seus bebês na NEL também, que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, a vida das gestantes, a vida das mãezinhas, donas de casa, né, aqui no YouTube, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, que Deus venha abençoar grandemente o canal de vocês, o canal de vocês flua, cresça assim como o meu, né? Como a gente tá na correria aí dessa monetização do canal, desse crescimento aí no canal, tá bom? Podem deixar, gente, se vocês quiserem, perguntas que eu vou amar responder. Pode deixar sugestão de vídeos que vocês querem que eu faça também com o Samuel, os vídeos que vocês querem que faça, os vlogs. Pode deixar aqui também que eu vou amar responder. Se possível, eu vou fazer, né, pra vocês aí, tá bom?
Um beijo, fique com Deus, que Deus continue abençoando a vida de vocês e até os próximos vídeos, viu? Tchau!